E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos mais sobre análise gráfica, sobre a movimentação do preço, sobre a lógica que um ativo ele pode fazer de movimentações nas regiões de suporte e resistência. Então eu estou vendo aqui essa movimentação e vejo que esse ativo aqui ele pode fazer o quê? Agora ele pode continuar caindo. Né? Eu fiquei esperando o movimento do fechamento dele para ele me mostrar exatamente o que ele vai fazer. Então aqui ele me mostra o quê? Uma continuidade de queda. Até eu ia entrar com uma outra taxa, vou entrar com mais duas taxas. Por quê? Porque o ativo me mostra aqui uma continuidade de queda. Quando a gente estuda a análise gráfica, a gente começa a entender o suporte e resistência de forma dinâmica. Então o suporte e resistência ele é dinâmico. O suporte e resistência ele é avançado. O suporte e resistência atualizado. A gente tem que ver desta forma. Se um dia falaram para você, opera o suporte e resistência básico, o suporte e resistência é básico, é só operar suporte e resistência. Eu sei que você vai aí, faz as suas marcações de linha, tanto de suporte como resistência, e na hora que você faz a entrada não dá certo. Não é? Por quê? Suporte e resistência é básico. Então por que não dá certo? Por que você faz o básico e não dá certo? Porque suporte e resistência básico, que inventaram para você, ou que colocaram na sua cabeça, ele não existe. Existe uma complexidade por trás dos movimentos, onde para você entender o que é um suporte e resistência e como ele funciona, você tem que entender o gráfico como um todo. Você tem que entender a movimentação gráfica como um todo. Por isso eu te convido, você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, faz a sua inscrição, deixa o seu like, acompanhe a gente aqui. Todo dia eu tenho aula gratuita aqui para você. Quando eu entro nesta venda, nessa região, e sento o dedo com vontade, porque eu sei que o gráfico vai continuar caindo, eu não olho simplesmente a região de suporte e resistência. Eu olho uma complexidade que existe no gráfico. Se tiver um padrão de candle aqui, melhor ainda. Por exemplo, eu deixo esses padrões de candle inteiramente grátis aí no canal do Telegram, de presente para você. É um material do treinamento fechado, mas eu deixo aqui no YouTube para você. É só ir aí na descrição do vídeo, no canal do Telegram e fazer o download. Ou no banner do canal. Ou você pode ir aqui, em Cadu Rinaldi, né, no meu canal do Instagram. Você vai ver o EAD dos alunos, vai ver o link do treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto. É vitalício. Uma vez lá dentro você vai sempre estar estudando, vai receber atualizações e tudo mais. Você pode mandar um direct para mim, não consegui achar o e-book, Cadu, eu tô com uma dúvida, e eu vou te responder. Lembrando, né, que eu vou responder só quem me segue, só quem tem um compromisso aqui comigo. Então quando alguém chega para você e fala assim, suporte e resistência básico funciona, eu não sei o que é o básico para você, porque para eu entender a movimentação do suporte e resistência, para fazer uma entrada chamada de básica, eu preciso ter muito conhecimento técnico. Eu preciso entender uma complexidade técnica. Não basta eu chegar aqui e marcar uma resistência, chegar aqui e marcar um suporte. Eu tenho que entender uma movimentação lógica gráfica. Se eu entendo uma movimentação lógica gráfica que vem de setor por setor, ao ponto que eu entendo que aquela movimentação faz com que eu consiga compreender que aquele suporte e resistência é forte, ou seja, que aquele é o melhor suporte e resistência, que aquela região é a melhor região de suporte e resistência, aí eu posso pensar em fazer uma compra ou fazer uma venda. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu tenho que ver o suporte e resistência como um livro, como capítulos. Eu preciso ver o gráfico, eu preciso ver regiões, eu preciso ver a tendência,
Eu, por exemplo, uso volume também, que é o fluxo do movimento. Eu preciso ver como o gráfico está trabalhando. Eu preciso entender como o gráfico está trabalhando ao ponto de eu chegar numa conclusão que aquela região é uma boa região para eu entrar comprado ou vendido. Eu preciso entender naquela região onde é a melhor oportunidade para eu fazer uma entrada naquele ativo. E isso, o básico só, não nos traz conhecimento. Existe uma complexidade por trás disso que a análise gráfica nos ensina. A análise gráfica nos ensina todo o ensinamento. Por exemplo, esses dias mesmo eu fui assistir um filme no cinema. Eu fui assistir o segundo filme. Ou seja, o filme é contado em histórias, em capítulos. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Aí eu fui no cinema. Aí eu assisti o capítulo 2, né, do filme. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, poxa, eu não entendi muita coisa, porque eu assisti o outro em 1986, eu tinha 7 anos. Eu preciso assistir um. Eu fui ter que assistir o 1 novamente para entender algumas coisas do 2. Ou seja, não adianta eu querer entender um setor do gráfico, não adianta eu querer entender a tendência se eu não entendo o movimento gráfico. Uma coisa está ligada à outra. É que nem filme. Ah, eu estou assistindo um filme daquela molecada lá no Netflix, né, de terror lá, que eu esqueço o nome. Eu estou na temporada 4. Assisti a temporada 4. Você vai entender algumas coisas que estão acontecendo no filme, mas você vai ficar totalmente fora de sintonia. Por quê? Você não assistiu temporada 1, não assistiu temporada 2, não assistiu temporada 3, ou seja, não tem ligação histórica pelo conhecimento que você está adquirindo agora. Ou seja, o gráfico é a mesma coisa. Se você chega num setor gráfico, se você chega ali no gráfico e você não tem um porquê de entender esse preço atual sem entender o que está acontecendo nos setores, em todos os setores, não tem história para isso. Vou fazer uma compra aqui. Vou fazer uma compra aqui nessa região. Por quê? Porque eu estou vendo uma região aqui onde ele quer buscar. Qual é a região que ele quer buscar? Ele quer buscar esse topo. Então eu trabalho o suporte e resistência dessa forma. O suporte e resistência ele não é trabalhado simplesmente para correção. O suporte e resistência avançado, o suporte e resistência atualizado, o suporte e resistência dinâmico é aquele que faz com que haja um GPS no gráfico e você entenda a movimentação do gráfico. É por isso que você marca linhas aí no seu gráfico, faz marcações e sempre está tomando loss. Porque você olha o suporte e resistência de forma básica como se fosse linhas, bateu, entrou. Não. O suporte e resistência são regiões onde você vai entender a movimentação do gráfico por isso. Tá lá, ó. Cadu, eu fiz aqui uma análise simples. Eu sim segui tendência até aonde eu sei que ele pode ir. Porque se eu tenho uma resistência naquela região, se eu tenho um suporte naquela região, o gráfico está caminhando, o gráfico me mostra uma tendência, o gráfico me mostra um volume financeiro, o gráfico me mostra um desenho. Eu sei o que ele está fazendo. O que eu vou fazer? Eu vou seguir com ele. Então, o conhecimento da análise gráfica e entender que suporte e resistência básico não é esse feijão com arroz que você aprendeu, faz com que você avance e aprenda muito. Ao passo, por exemplo, de fazer uma entrada como essa perfeita e ter feito uma entrada como essa perfeita. Ou seja, em 2 movimentos, 4 trades perfeito, 4-0. Por quê? Todo mundo que está no treinamento entende que o gráfico... Por que eu falo todo mundo do treinamento? Porque quem é do treinamento e está assistindo aqui está entendendo o que eu estou falando. O gráfico possui setores. Entenda isso. O gráfico possui setores. Então, ele tem o setor do gráfico de forma complexa, de forma geral,
ele tem o setor das regiões, ele tem setor das tendências, ele tem setor dos candles e ele tem o volume financeiro. O que para muitos é o suporte e resistência básico? É a pessoa só olhar candle em região de marcação. Ele só olha candle. Ah, deu um candle de força, eu vou a favor. Deu um candle de fraqueza, eu vou contra. Ele só olha isso. Agora, como nós vimos, se você está estudando o gráfico, você só vê o setor 4. Você acha que a sua análise pode dar certo se você ignora o setor 1, o setor 2, o setor 3 e o setor 5? Você acha que pode dar certo? Pode até dar certo, mas eu não acredito que a sua análise é bem fundamentada. Por quê? Porque é isso que a análise gráfica nos mostra. O que é o contexto? É o setor do gráfico trabalhando junto com as regiões, é a região trabalhando junto com a tendência, é a tendência trabalhando junto com o candle, é o candle trabalhando junto com o volume financeiro. Isso tudo junto e misturado me traz o contexto de o quê? Um suporte e resistência dinâmico, um suporte e resistência atualizado, um suporte e resistência avançado. Tira da cabeça essa história de suporte e resistência básico. Muita gente fala assim, suporte e resistência básico funciona? Eu diria que não. Por quê? Porque o suporte de resistência ele é dinâmico, ele é atualizado, ele é avançado, existe um contexto por trás. Eu não sei o que é o básico que você fala. Porque se o básico para você for chegar em uma região e marcar uma linha, e marcando essa linha esperar o candle tocar para fazer sua entrada, você nunca aprendeu o que é um suporte e resistência. Se suporte e resistência para você é marcar um suporte, você esperar o gráfico tocar aquilo ali para fazer uma compra, você nunca aprendeu o que é suporte e resistência. Existe uma complexidade por trás do movimento de suporte e resistência que você precisa aprender. Existe uma complexidade, existe movimentações lógicas do gráfico, o movimento do gráfico que é capaz de você entender o gráfico se movimentando para fazer a sua aplicação. Só que isso requer estudos, aplicação de observação no gráfico, entender um passo a passo do setor, depois você fazer a junção estudando esses setores para entender o contexto. E aí, meu amigo, minha amiga, depois que você aprender isso, depois que você entender tudo isso, aí ninguém te segura. Aí você é capaz de fazer uma entrada perfeita como essa, você é capaz de um movimento fazer entradas perfeitas como essa, fazer 4-0 rapidinho no gráfico e encerrar o seu dia. Para isso, você tem que ter uma caminhada. É como os alunos, né? Os alunos deixam aqui, ó. Eles deixam de presente para nós, ó, a sua experiência. Esse aqui é o Davidson. Olha aqui. Entradas altas, R$8.000 no final da noite. Esse aluno aqui, ele voa. Ele geralmente em um dia ele faz o mês dele. Depois ele fica alguns dias sem tradar e assim por diante. Mas por quê? Ele já está numa caminhada aqui no treinamento, já ajustou as dúvidas dele comigo, já corrigiu o que ele estava fazendo de errado. Aí é fazer o quê? Rastrear o gráfico e fazer a entrada na hora certa. É entender a complexidade que está por trás do suporte e resistência para fazer a aplicação. Olha aqui o aluno voando, ó. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida e ter batido a meta do dia. E o Cadu por nos ensinar com honestidade o que ele sabe. 6h53 da manhã, meta batida, graças a Deus. Esse aqui é o João Ville, né? É o mineiro. Ele já tinha passado por treinamentos, ele já tinha feito outros treinamentos e não tinha ido. Ele fez treinamentos aí caríssimos. Eu sei disso porque um dia eu fiz uma aula de ajustes com ele, uma mentoria de ajustes. Depois do treinamento, ele fez uma aula de 2 horas comigo.
onde a gente fez alguns ajustes. Ajustes quais? Naquilo que ele tinha um pouco mais de dúvida, ele não conseguia corrigir. E dá uma olhada na sequência dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas perfeitas, batendo meta todo dia. Todo dia. Por quê? Uma vez que você entende o gráfico, uma vez que você entende a complexidade do gráfico, uma vez que você entende o movimento do gráfico, uma vez quando você entende como as engrenagens funcionam, o suporte e resistência para você não é mais aquilo que te ensinaram. O suporte e resistência básico. Você entende que existe uma complexidade e você precisa saber sobre isso. Olha aqui, esse aluno aqui é um aluno novo, o Aldene, né? Ó, boa noite, professor, Deus te abençoe. Esta noite estava estudando e não aguentei, não fiquei só olhando, fiz 4-1, né? Ou seja, estuda e pratica. Só fazendo muito trade, professor, porque se eu não colocar em prática o que eu estudei, eu não aprendo. Boa noite e gratidão. Realmente. Por isso que todas as vezes quem está no treinamento estuda, faz observações, faz práticas. Estuda, faz observações, faz prática. Setor por setor. Aprende movimento por movimento. Até chegar na complexidade final de você entender toda a engrenagem funcionando. Ele está no treinamento acho que uma semana. Faz uma semana, ó. Estudando e fazendo 4-1, tranquilo, sem nervoso, sem passando aperto. Por quê? Porque sabe o que está fazendo. Olha aqui, ó. Boa noite, professor. Aqui, se não me engano, é o Marlon. Fazendo umas entradas aqui de leve e tá lá, 7-2. Desculpa a hora, professor. Gratidão, gratidão. Pode postar. Né? Olha aqui. Fazendo umas entradas de leve, estudando o gráfico, 7-2. Você entendeu? Você percebeu que todos os alunos aqui, ó, esses últimos 2 alunos, falando que eles estavam estudando o gráfico e fez algumas aplicações. Ou seja, eles não estão nem ali para bater a meta, porque a meta já foi batida no dia. Eles estão apenas o quê? Estudando e batendo meta. Então eu tenho alunos que batem meta de manhã, à tarde, à noite. Eu tenho alunos que fazem a sua meta do dia e cai fora. Eu tenho alunos que fazem a sua meta à noite e cai fora. Eu tenho aluno que faz a sua meta à tarde e cai fora. Claro, né? Depende de cada um. Agora, o importante é você entender que o suporte e resistência básico que te ensinaram, que é colocar uma linha, bateu na linha, entrou, bateu na linha, retraiu, isso não condiz com a complexidade gráfica. Você tem que entender que os gráficos vão além de marcações de linhas. É isso que você tem que entender. Quando você consegue aprender toda essa complexidade, você é capaz de, em poucos minutos, fazer 4 entradas em apenas 2 movimentos e fechar o seu dia. Eu não preciso me expor mais ao mercado. Por quê? Porque eu já conquistei aquilo que eu queria durante aquele tempo na frente do gráfico. É saber o que está fazendo, fazer o que tem que ser feito e ó, tchau mercado. Não se expor, porque quanto mais você se expor, mais você pode entrar em overtraining e você acaba entregando tudo para o mercado. Entenda, desde o momento escolher um bom gráfico para operar, até o momento da execução, isso está em relação ao suporte e resistência. Então, por exemplo, você vem aqui, marca um suporte. Você teve que escolher o bom gráfico para operar. Você teve que entender sobre os eventos do gráfico. Você teve que ver a tal volatilidade. Você teve que ver se o par de moeda é bom ou não. Você teve que ver o gráfico trabalhando. Você teve que entender as regiões. Você teve que ver tendência. Você teve que ver padrões gráficos. Você pode estar vendo também o volume financeiro. E aí você vai ter que ver o seu gerenciamento e aí aplicar o seu trade naquele suporte. Olha que coisa, né? Você viu que é uma sequência de fatores que vão ligando até a sua entrada. Só aqui eu falei 10 fatores para você chegar a uma conclusão se você deve comprar ou não. De uma certa forma, todas as vezes que você vai fazer uma entrada no gráfico, ou você vai fazer um trade, você, de alguma forma, tem que ver isso aqui. Você tem que estar ligado nesses acontecimentos.
Por isso que um suporte e resistência básico não pode ser visto como básico. Suporte e resistência avançado, suporte e resistência dinâmico, suporte e resistência atualizado. É assim que eu tenho que ver o funcionamento do gráfico, entender como operar o suporte e resistência, melhores regiões de suporte e resistência, fazer as melhores marcações de suporte e resistência, entender o movimento do gráfico no suporte e resistência, entender a lógica do preço no suporte e resistência, e aí sim fazer a minha aplicação de valorização ou desvalorização. Ah, Cadu, mas se eu estou diante do gráfico e eu não vi nada? Não faça nada. Você só aprende a operar para diminuir os riscos. Se possui riscos, o que você faz? Não opera. Simples assim. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha aí um fim de semana abençoado. Te vejo por aqui com as aulas de OTC, hein? Te vejo amanhã aqui numa próxima aula, no próximo trade. Ativa o sino de notificações, se inscreve no canal. Após o término da aula, vê se o like foi computado. Se não for, deixa o like, ajuda o canal, né? Ajuda nós aí a trazer aulas para você diariamente, tá bom? Se você tem interesse em aprender, se aprofundar, vem para o treinamento. Aproveita que tem um super desconto, uma super promoção e é vitalício. Uma vez dentro você vai receber sempre as atualizações, vai receber todas as aulas desde o momento que você entrar no treinamento, tá bom? Vou ficando por aqui, fica com Deus, te vejo numa próxima aula, no próximo trade, fui!